É com grande satisfação que o núcleo dos criadores do cavalo manga larga machador do estado do Rio de Janeiro se dirige aos amigos de todo o Brasil para contar um pouco da história da raça. Nosso objetivo é, através de depoimentos e entrevistas, resgatar a memória oral, preservando assim a história da criação do manga larga machador em todo o estado. Acreditamos que, dando início a esse arquivo oral, estaremos possibilitando a perpetuação de histórias de vida, nas quais estão contidas valiosas informações sobre o passado do manga larga machador. Poderemos então, a partir da reconstituição de fatos, impressões e vivências, desvendar importantes aspectos da história e assim trilhar o futuro do manga larga machador. Dando continuidade ao trabalho de levantamento da memória da raça manga larga machador, uma promoção do núcleo dos criadores do cavalo manga larga machador do estado do Rio de Janeiro, nós estamos aqui na fazenda Tabatinga, no município de Santana do Deserto, Minas Gerais, levantando um pouco da história do muito que a Tabatinga trouxe para a raça manga larga machador. Nosso bate-papo de hoje é com Raul Junqueira de Araújo, responsável pelos trabalhos de continuidade desta linhagem. Raul, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui consigo. E a primeira pergunta é básica, Raul. Como que a sua família entrou na raça manga larga machador? Meu avô, Severino Junqueira de Andrade, nasceu no sul de Minas, no município então de Cruzilhada, hoje Cruzilha, na fazenda do Cafundó. E ali, aquela região, todos sabem, foi o berço do cavalo manga larga machador. Com o passar dos anos, ele comprou aqui, nessa região, município de Matias Barbosa, hoje Santana do Deserto, Minas Gerais, a fazenda de São Luís, e trouxe de lá os animais. Oriundos do sul de Minas. Sim, da fazenda do Cafundó, onde ele nasceu. Era a fazenda do pai dele. E o pai dele, que ligação tinha com o Barão de Alfenas, o fundador da raça? Era neto, ele era meu avô bisneto do Barão. O pai era neto. Perfeito. A fazenda São Luís, então, foi o primeiro núcleo da criação Tabatinga? Porque assim. isso foi em 1912, portanto, muito anterior ao registro, e nem se falava em raça manga larga, não é verdade? Esse nome de manga larga machador ficou evidente com o registro genealógico. A partir de 1950? A partir de 1950. Quando foi conseguido o registro genealógico para Minas Gerais, para o cavalo machador, porque já existia o registro de manga larga, feito em São Paulo. 1934. 34, em que os mineiros mais tradicionalistas discordaram do padrão, do tipo e do andamento. E quando Juscelino Kubitschek, governador de Minas, por influência dele, conseguiram que o Ministério credenciasse uma nova raça, um novo nome. E aí foi criado o manga larga machador. Já nessa época, em 1950, a criação do seu avô estava instalada aqui na Tabatinga? Já na época do registro, já estava instalado aqui na Tabatinga. Tanto é que o sufixo foi Tabatinga. Mas a marca do ferro? A marca do ferro é um monograma, SL, São Luís. Que é homenagem à fazenda antiga. E mantinha-se criação na outra fazenda, na São Luís e aqui. E nessa época, quais os animais que realçavam na criação do seu avô? Bom, nesta época, eu acho, realmente assim, eu não tenho essa memória. O que eu conheci desses animais foram animais, realmente animais que nasceram até um pouco antes disso e que eu cheguei a conhecê-los, que foi o Congo, o Derby, o manga larga, que esse cavalo inclusive foi cedido ao Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Esteve em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, o
E aí, em seguida disso, um outro cavalo que chamava-se Predileto, que era registro, se não me engano, 20. Esse é o Predileto velho da Tabatinga? Porque depois existiu um novo. Sim, eles repetiam muito os nomes, né? O pessoal antigamente repetia muitos nomes. Aqui nós temos, por exemplo, 3 prediletos que eu tenho conhecimento. Um é este, já registrado com o número 20. Perfeito. O outro é um predileto que foi mais recentemente, que era número 143. Foi o último dos prediletos. E havia um outro predileto antes desse que viveu anterior ao registro genealógico, que serviu na fazenda Baíba. Foi para o senhor Erico Ribeiro Junqueira. O senhor Erico Ribeiro Junqueira. E é o pai de Baíba Eldorado. É o pai da Baíba Eldorado, né? Esse cavalo serviu na Baíba, por exemplo, se não me engano, em 37, 38 e 39. Perfeito. Por aí. Depois, com a passagem do seu avô, seu pai assumiu o plantel. E o que aconteceu nessa época? Bom, aconteceu nessa época que meu pai usou aqui já esse predileto que nós estávamos... O 143. O 143. O cavalo turdilho claro. O cavalo turdilho claro, ele era um pedreiro, levemente pedrez, né? Foi o cavalo que meu pai usou aqui. E a origem desse reprodutor? A origem desse reprodutor, esse cavalo, se você pesquisar, ele vai chegar ao Campo Lindo. Porque esse cavalo, ele vinha ser neto do Clemenceau. JB. É oriundo do Campo Lindo, né? Um cavalo que era do José Braulio Junqueira, dono da fazenda Campo Lindo, que é o pai do Urbano, que é o atual proprietário da fazenda, né? Nessa época devia ser menino. Então, este predileto, vamos dizer, o 143, foi o cavalo da predileção de seu pai. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Foi o cavalo que ele usou aqui, foi esse cavalo. Doutor Dirceu, Fabiano, Vilhena de Araújo. E o outro reprodutor que auxiliou o predileto nessa época? Aí eu já estou chegando aqui e em seguida do predileto vem o Cossaco, que é um cavalo filho da Castanhola com o Nero. A Castanhola vem do Vendaval. A Castanhola? Não, a Castanhola era filha do Volga. Do Volga, perfeito. A Castanhola era filha do Volga, que era um cavalo crioulo daqui e que foi muito usado lá no sul de Minas, porque quando vinham os cavalos do sul de Minas, como foi o caso do Clemenceau, que veio aqui por empréstimo, normalmente isso era permuta. Ia um daqui para lá. E quando veio, e por várias vezes havia esse intercâmbio, eles faziam muito frequentemente esse intercâmbio. E foi, esse Volga foi um cavalo muito usado lá no sul de Minas. Como ele tinha uma hérnia umbilical e uma cicatriz no ventre do lado direito, e era cego também do olho esquerdo, tinha o olho esquerdo vazado, lá no sul de Minas ele era conhecido como Camões. É uma alusão exatamente. ao antigo escritor português. Exatamente. E então, a Castanhola que nós estamos falando, sim, é filha dele, a mãe do Cossaco. E o pai... Não, para o Vendaval não está aí. O pai é o Nero. Nero 2. O Nero 1 era filho do Clemenceau com a Campo Alegre. Certo. O Nero 2 era... Aliás, esse Nero 1 não deveria ser Nero 1 porque ele não tinha registro anterior ao registro. Mas ele era pai do outro Nero que tomou apelido de 2. E esse era já registrado, registro 200 e qualquer coisa. E esse cavalo era filho da Baíba Flauta, que se não me engano era filha do predileto velho da Tabatinga. Do predileto velho que estava lá da Baíba com a Paraibuna.
A Baíba paraibuna. Certo? Que é uma das éguas... Você que é bom de memória. Da origem da Baíba, né? Juntamente com a Lola, né? Exatamente. Sendo que a paraibuna levava na perna direita a marca C do Angaí. Era uma égua criada no Angaí, porém vendida posteriormente para a Baíba. Então veja eu não conhecia. Que é a origem do Cossaco, e vamos voltar ao Cossaco então. É um filho do Tabatinga, Nero II, que por sua vez vem da Baíba Flauta e do Nero I. Com a Castanhola, que é Volga. Exato. Falando um pouco mais do Cossaco, falar um pouco mais do seu desejo, do seu carinho por esse cavalo. Era o seu cavalo do coração. Eu gostava muito desse cavalo porque eu sempre prezei muito a qualidade de sela do cavalo e o caráter do cavalo. E esse cavalo era um cavalo de muito boa sela e de um caráter incomum. E isso realmente me prendeu muito a ele. E eu realmente usei bastante esse cavalo. Com o Predileto e com o Cossaco, o plantel chegou na sua mão. Certo. E o que aconteceu? Que mais animais saíram então dessas duas sementes? Vamos falar agora dos animais aqui criados e que despontaram em outras casas, em outras criações. Aconteceu que, eu acho que em genética você vem acumulando a carga, não é verdade? E quando acontece de você ter sorte nesse acúmulo de carga, bem dirigida, notadamente. Chamada seleção? Não, eu acho que seleção já é outro aspecto, né? Você vai colocando genética em cima de genética, fazendo carga e desses produtos, aí seleção é você tirar o que você considera menos bom ou pior e ficar com o melhor. Ou que você considera, muitas vezes a gente não faz isso certo, né? Mas então. E parece que nesse momento aconteceu que os filhos, chegou um momento bom nos filhos do Cossaco. Tá entendendo? E eles foram bem-sucedidos em reprodução, foram bem-sucedidos em julgamentos, que eu acho até de pouca importância, mas foram. E foram bem-sucedidos em reprodução, conseguiram fixar um bom tipo e houve um certo agrado. Geral. Não sei se geral, mas vamos dizer parcial. E as pessoas que montam, aqueles que gostam de montar a cavalo, gostam da arte de equitar, valorizaram esses animais. Deixa eu lembrar uma coisa. Os filhos do Cossaco eram gerados em que éguas? Em que base de fêmeas? Basicamente em filhas do Predileto. Lembrando... Em filhas do Predileto. Assim como o Predileto também foi usado, apertando um pouco a consanguinidade, em cima de filhas do Cossaco, já aí em escala menor. E o Cossaco era sobrinho do Predileto? Era sobrinho do Predileto. Então, depois de algum tempo, a consanguinidade se fez em grande escala aqui dentro, em grande significância. Esse foi um momento que ela se estreitou, certo? Dá para situar no ano em que você realmente percebeu isso? Em que período você percebeu que a consanguinidade estava muito estreita? Nós sempre trabalhamos aqui com a quantidade... Meu avô, meu pai, sempre trabalhou com consanguinidade estreita. Tendendo para estreita. E nesse momento talvez tenha sido o ápice desse estreitamento. Precisar ano assim... Na década, vamos falar assim, mais aberta. Na década passada, vamos dizer. Década de 70. Certo? Foi quando nós então fizemos uma abertura nessa consanguinidade, usando aqui 4 linhagens que nós consideramos de grande valia dentro do Criatório Nacional, que foi a Bela Cruz, a Herdade e a Baíba, e usamos também um cavalo
do Rosaldo Bortoni, que chama-se Favacho RB, que era, assim, eu chamo ele de o último dos moicanos, porque era talvez o último dos representantes de uma linhagem que vinha em extinção na época, que era o Favacho. Raul, não querendo voltar atrás e te apertar um pouco, mas nessa época, na década de 70 e 80, quais os principais cavalos que daqui saíram, filhos do Cossack, do predileto, e foram explodir nas tropas dos amigos? Essa ligação é muito importante para a gente ver o trabalho da Tabatinga fora do estado de Minas, ou melhor, fora de Santana do Deserto. Não se sinta apertado, por favor. Não é isso, não. Eu não sei, eu não tenho esse tipo de observação, porque o que nós procuramos fazer são animais com qualidades básicas e homogêneas. Perfeito. E que transmitam isso com a mesma homogeneidade que eles as têm. E se eu citar um ou outro animal, provavelmente eu estou injustiçando alguém, porque nem sempre o cavalo teve a felicidade de encontrar fêmeas que acasalassem bem e muitas vezes também de encontrar o criador que tivesse a sensibilidade de usá-lo corretamente. Certo? Perfeito. Então, aqueles que tiveram esta felicidade, vamos dizer assim, se saíram melhor. E possivelmente, se você trocá-los de mão, porque eles vão ter o mesmo resultado. O potencial genético é comum a todos. É comum a todos. Algum que não teve essa oportunidade, às vezes, se trocar de mão, vai ter essa oportunidade, vai trabalhar igual o outro. Eu não posso afirmar isso, mas é o que se pretende. Então vamos agora adiantar. Estamos na década de 80. Você buscou 4 linhagens, a Bela Cruz, a Herdade, o Favacho e a Abaíba, para abrir a consanguinidade da fazenda. E o que você obteve disso? Bom, na Bela Cruz nós buscamos o Irapuru. Primeiro que considerávamos um cavalo muito bom e tínhamos a facilidade dele estar nas mãos de um amigo, o Alexandre Rocha de Miranda, em Valadares. Isso também é importante, que esses animais estejam em mãos de amigos, porque você sempre leva éguas ou traz o animal e é sempre mais cômodo quando eles estão em mãos de amigos. Não seria um pouco aquilo que você falou, que na década de 20, 30, aquela troca de reprodutores? Exatamente, a mesma filosofia, tá entendendo? E isso naquela época acontecia normalmente com os parentes ou com os amigos, não é verdade? E essa filosofia está perdurando, né, no caso aqui. Na herdade nós usamos o herdade jupiá. De um parente e amigo. De um parente, vizinho e amigo, que foi-nos muito cômodo, e além de ser um cavalo excelente, e embora... e tem um detalhe nisso, né? Porque desses 4 cavalos, dessas 4 linhagens, 4 cavalos que nós usamos, 2 deles foram campeões nacionais. Perfeito. Mas nós não usamos por isso, não. Usamos antes deles, dos campeonatos. Tanto o Irapuru como o Jupiá. E pela Abaíba, nós usamos o Abaíba Cachoeiro, que é um filho do Reserva na Querência, que pertencia ao Lizardo Lima. E pelo Favacho, já citado. o já citado Favacho RB, que ele era um cavalo, que ele é vivo, uma idade bastante avançada, cria do senhor Abílio Pereira Leite, que comprou na fazenda do Favacho 10 éguas e um cavalo, que era o conhecido como Favacho Velho. Então era um cavalo, tanto é que ele recebeu o nome de Favacho e foi registrado em livro aberto. Lembrando que o senhor Abílio era aí da região de Lorena, estado de São Paulo.
E ainda hoje tem fazenda na região. Exatamente. Mas já não cria mais. Grande criador de gado holandês, vermelho e branco. Teve um gado respeitadíssimo em todo o país. E ele é apreciador da caça ao veado e gostava de bons cavalos. E da mesma origem saiu, só pra gente abrir um parênteses, a Favacha Santiago. Favacha Santiago, que é irmã própria do Favacha RB. É. Bom, desses 4 cavalos que você citou, Irapuru, Veracruz, o Jupiá, Herdade, Papaíba Cachoeiro e o Favacha RB, eles fizeram reprodutores e matrizes para você. O que você aproveitou desse cruzamento? Olha, desses cavalos, nós tiramos do Irapuru um casal, que foi a Tribuna, que é uma filha da Zínia, por sua vez é filha do Cossaco, com a Gitana. E um cavalo que filho da Tosca, que também filha do Cossaco, porém com a Fanfarra. Hoje nós não temos, esse cavalo não reproduziu aqui. Você lembra do nome dele, Raul? Era Inca Tabatinga. Cavalo Tordilho Claro. Cavalo Tordilho Claro, exatamente. Da égua nós temos, da fêmea nós temos alguma coisa dela aí. Do Jupiá nós tiramos vários produtos, inclusive o herdeiro, filho da Alhambra com o Jupiá. Campeão nacional. Foi campeão nacional, campeão estadual. E usamos aqui o Tabajara, que era um filho da Tabatinga, que deixou pouca coisa aqui. E eu tenho uma neta dele aí. E hoje ele está no estado do Ceará? Hoje ele está no estado do Ceará, com Liebman, Montenegro. Do Jupiá ainda, você tirou uma fêmea. Tirei, sim, eu tirei 2 fêmeas, que foram a Pérsia, que morreu nova, sem reproduzir, às vésperas de parir, e a Amazonas, que era uma filha da Tarantela. Mãe do Magneto. Tarantela é essa mãe do Magneto. O terceiro reprodutor que você aqui introduziu foi o Abaíba Cachoeiro, filho do reserva com a querença mãe do Jim, que é hoje reprodutor titular dos herdeiros de Erico Ribeiro Junqueira. O que o Abaíba Cachoeiro lhe deu? O Abaíba Cachoeiro, nós trouxemos o Abaíba Cachoeiro e usamos numa fase, uma temporada. E ele nos deu vários animais, inclusive um garanhão que temos hoje aí, que é o Angico, filho da Alhambra. Alhambra Predileto. E por sua vez também é filha do Predileto e é irmã do Cossaco, que ela também é filha da Castanhola. E é um castanho que nós usamos atualmente. E o outro cavalo foi o Favacho, que já falamos que temos 2 reprodutores. Um é o Visigodo, que é um baio, filho da Gitana, que também é filha do Predileto, com a Fanfarra. E o Ditador, que é um tordilho, filho de outra filha do Predileto, a Flauta. Então hoje os 2 reprodutores titulares, ou os 3 reprodutores que trabalham na Tabatinga, são 2 filhos do Favacho, o Ditador e o Visigodo. E o terceiro, um filho do Abaíba Cachoeiro, que é o Angico Tabatinga. Ficamos assim, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E assim, e já entrando um novo, já começa nessa estação a nascer os potros dele, que é o Íbero, que é um filho da Harpa, que também é uma filha do Predileto, com o Zíngaro, que é um filho do Cossaco. Que foi o último filho do Cossaco que aqui esteve e aqui reproduziu-se. Ah, sim.
Falamos muito último e único. Último e único. Falamos muito dos Garanhões. As éguas que deram a base do plantel, vamos citar algumas delas. Essas éguas, eu poderia dizer aqui, que éguas que eu conheci, meu avô tinha, e meu pai, nós tínhamos aqui na fazenda, tem um fato interessante, que nós tínhamos aqui na fazenda umas 50, 60 éguas, e elas ficavam numa pastagem aqui que é denominada de Ericeira. É na beira do rio Cágado, na confluência do Cágado com Paraibuna, onde tem umas baixas bonitas, e lá é que as éguas ficavam. E sempre que nós íamos lá ver as éguas, vovô e papai prendiam as éguas lá no curral e tal, depois eles separavam num curral uma Campo Alegre. Era uma pedrez, égua grande, forte, muito expressiva, e eu me lembro bem disso. Olha essa égua aí, manga larga é isso aí. Então, e essas outras não são? Não são, mas você olha para essa. Essa é mais manga larga do que as outras. Eles tinham a preocupação de fixar a expressão, que ela realmente tinha uma expressão muito evidente. Da Campo Alegre saíram muitas, a mais importante. Da Campo Alegre, ela é base aqui, porque ela é mãe do Nero, ela é avó da Fanfarra, então ela talvez seja a égua que mais influência tenha hoje aqui. Você falou na Fanfarra. A Fanfarra é uma égua que deu excepcionais produtos para vocês. Entre eles, você podia citar alguns? Olha, os filhos da Fanfarra são muito padrão. Ela cruzada com vários cavalos, ela se fez evidente. Então, eu estaria injusto com a Fanfarra se eu dissesse algum dos filhos dela. Na atualidade, algumas das éguas que formam o plantel Tabatinga, você podia lembrar algumas que hoje estão aqui na fazenda? Que são originárias da Fanfarra? Sim. Eu acho que a maioria delas hoje, por incrível que pareça, acho que é a maioria delas. Entendeu? Mudando um pouco agora de genealogia, de pedigrees, de cavalos, de nomes de cavalos, como que você cria os produtos na Tabatinga? Qual o manejo que você introduziu? Nós criamos da maneira mais simples possível. Entendemos que o cavalo manga larga machador é um cavalo rústico e que é uma qualidade que precisa ser mantida. Recentemente estivemos na Alemanha e uma das coisas que os europeus gostam e apreciam no cavalo, de regra geral, e principalmente no manga larga, é a rusticidade. Dá um valor inestimável à rusticidade. E eu entendo que cada vez mais nós temos que dar valor a essa rusticidade. Portanto, criamos eles da maneira mais simples, a campo, com mineralização e vermifugação. Basicamente isso. O cavalo... E boas pastagens, procuramos dar as melhores pastagens que temos. Vamos entrar um pouco na morfologia, na caracterização racial do machador, do manga larga machador. Hoje o cavalo que atualmente nasce na Tabatinga, em que ele é diferente do cavalo que seu avô, por exemplo, criava? Na parte de caracterização externa. Não, eu acho que não é diferente. Eu acho que você pode observar em fotografias de 30 e poucos, de animais da década de 30, que você vai ver uma semelhança muito grande. Eu entendo que a cada geração que passa, você vai aprimorando. Mas esse acabamento é muito lento. É muito lento. É quase que imperceptível. É quase que imperceptível. Né? Isso é como uma construção. Você fazer o alicerce é rápido. Subir as paredes é relativamente rápido. Agora o acabamento é lento. Então, em relação ao padrão, vamos comparar. O padrão atual da raça
ele é completo, ele está incompleto, ele precisa ser atualizado, perto do que você cria e do que está escrito? Eu tenho uma opinião muito própria com relação a padrão, é que eu acho que o padrão do cavalo manga larga machador, nada mais, nada menos do que o padrão internacional do cavalo de sela. Se você pegar o padrão do quarto de milha, do árabe, ou do crioulo, ou de qualquer cavalo que se propõe a ser de sela, a variação vai ser mínima. Entendeu? Todos querem bons cascos, boa angulação, bons tendões, boa ossatura, mais ou menos é bem semelhante o que todos procuram num cavalo de sela. O nosso vai variar quando fala em andamento, tá entendendo? Ou varia muito quando se procura uma coisa, umas poucas coisas que tem no padrão que não tem nada a ver. No meu entender, são erros que tem no padrão. Deveriam ser corrigidos ao longo do tempo. Eu acho que deveriam ser corrigidos ao longo do tempo, sem dúvida. Pegando uma carona nisso que você falou do andamento. O andamento hoje vale 20 pontos no padrão racial quando você vai registrar um animal. Você modificaria esse total de pontos para cima, para baixo, manteria igual? Olha, esse negócio de andamento acho que é uma conversa longa como o diabo, né? E hoje é a coisa que dá mais polêmica no cavalo manga larga machador é o andamento. Porque eu entendo que primeiro, para nós valorizarmos ou desvalorizarmos o andamento, teríamos que saber exatamente o que é marcha e o que não é marcha. E a sua o que é marcha boa e o que não é marcha boa, o que se pretende selecionar na marcha e o que não se pretende, entendeu? Enquanto nós não tivermos pesquisa e estudo para termos esse conhecimento, nós não podemos dizer que temos que ter 90 pontos de marcha nem 10, certo? Acho que teríamos que conhecer bastante isso. E eu entendo que marcha é todo o andamento em que o animal mantém o contato com o chão, permanente com o solo. Isto é marcha. Agora, daí a qualidade dessa marcha... Cada um tem a sua ideia própria. Cada um tem a sua ideia própria e tem que ser estudado e tem que ser pesquisado. Não é um franco atirador dizer que essa é a marcha, que aquela não é, que aquela outra é e tal. E eu entendo que marcha boa é aquela que cada um acha que é. Cada um tem a sua. Logicamente que, de acordo com o grau de equitação que tem o cavalo e o cavaleiro, isso vai ser modificado. Um cavalo, um mesmo cavalo melhor equitado, melhor flexionado, ele terá uma melhoria fantástica no seu andamento. O gesto não, o gesto é nato, o gesto ele nasce com ele e não vai modificar, mas a qualidade do andamento ele vai modificar. E assim como um cavaleiro pouco experiente vai gostar de um tipo completamente diferente de andamento, do que um cavaleiro mais experiente. Perfeito. Acredito que daí eu acreditar que o bom andamento é aquele que cada um acha. Satisfaz a cada um montado. Falar um pouco de Associação Brasileira de Criadores do Cavalo manga larga machador. Você, certa época, foi candidato à presidência da associação. Você se recorda o ano disso? 79, 80, seria o pleito de 80. Isso, o pleito de 80. E naquela época, infelizmente, você não obteve a vitória no pleito. Ou felizmente, né? Então é a pergunta, você hoje repetiria o gesto? Não, de maneira alguma. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui para explicar para que fique mais claro, as várias fases que eu entendo desse cavalo. A primeira foi o surgimento desse cavalo no sul de Minas, onde os agricultores e pecuaristas da época precisavam de cavalo para várias atividades, até porque era o único meio de transporte que existia. Então, eles precisavam de um contato com o Rio de Janeiro, que era o centro cultural e comercial, a 300 e qualquer coisa, beirando 400 quilômetros, que era a viagem feita a cavalo. Então, eles precisavam de um cavalo resistente,
com bom andamento, andamento cômodo, equilibrado, e que tinham que atravessar os campos cascalhentos do sul de Minas. Que eram do Campo Lindo, do Campo Alegre, e por aí iam. E por aí iam. A Serra da Mantiqueira, a 1000 e tantos quilômetros, e a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, que na época cheia de febres e pântanos, charcos e etc. e tal. Então era uma viagem de sacrifício, precisavam de cavalos realmente fortes, equilibrados e resistentes, e rápidos e cômodos. Para o afazer da fazenda era necessário também, porque eram campos vastos e sem arame. Tinha um campeio difícil, eles faziam a pecuária, e o sul de Minas é o introdutor da pecuária leiteira no Brasil e do fabrico de queijos, até porque o clima é propício, e usavam esse cavalo para fazer o campeio. E posteriormente, com o sucesso econômico financeiro, eles trouxeram para a região os hábitos dos nobres europeus, que era a caça. Caça ao veado. Ao veado, por falta da raposa aqui talvez, entrou o veado na história, e que era também uma missão árdua para o cavalo, porque são galopadas constantes e ininterruptas, diárias, longas, sobe-se, desce e tem que acompanhar a caça. Então esta seria a primeira fase. Essa seria a primeira fase. A segunda fase foi um outro parêntese dentro desse, que é a formação, o reconhecimento em São Paulo de indivíduos com semelhança, o que é uma raça. E já se falava então do cavalo manga larga marchador, do cavalo manga larga, e foi fundado a Associação dos Criadores do Manga Larga, e depois, como alguns criadores de Minas não aceitaram o tipo, o padrão e o andamento, passou-se a ser conhecida como manga larga, como paulista, ou até como manga larga paulista. Esses cavalos foram para São Paulo na abertura das matas de São Paulo, que aliás eu fiz uma inversão, que seria até a segunda fase, seria esse cavalo saindo do sul de Minas e indo para as novas regiões do país, que seriam as derrubadas das terras nobres de São Paulo, as derrubadas do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, do Rio Doce e outras regiões que foram sendo tombadas, e que a primeira atividade que se faz numa região quando se tomba a mata é a pecuária. E uma pecuária difícil, porque tem toco e os terrenos são árduos, e esse cavalo é o que melhor se adaptou. Razão pela qual ele tomou todo o território nacional, exceto o Rio Grande do Sul. A terceira fase, então, seria essa fase do registro já em São Paulo. E Minas, o cavalo manga larga, hoje nós temos o marchador, ele nessa época ficou meio... Houve um hiato. Houve um hiato, ele ficou meio parado. De 34 a 50. De 34 a 50, porque ele ficou sem registro. Abandonado. Ficou meio abandonado. A terceira fase é quando veio o registro, quando conseguiu-se o registro genealógico, o Ministério concedeu o registro genealógico num país onde não existia nem certo o registro de seres humanos. Esse cavalo registrado passou a ser um status rural. Então todo indivíduo bem sucedido no meio rural tinha que ter um cavalo. Guardado, registrado, é um negócio formidável. A maioria dos funcionários do indivíduo não tinham nem o registro, mas ele tinha um cavalo com registro, era um negócio maravilhoso. E esse cavalo ficava guardado não numa cocheira, mas num quarto escuro. E isso eu, garoto, cansei de ver, entendeu? Ele saía
a 2 cordas, uma fera, louco para dar vazão àquela energia acumulada. E quando era perguntado, e para que serve? Não, cavalo de raça. Guarda ele, gostou, muito bonito, guarda. Era para mostrar para os amigos que cavalo de raça. Do patrão. Mas não monta, não faz nada. Eu perguntava porque eu sempre fui acostumado a montar nesses tais ditos de raça e usá-los desde garotinho com o papai, com o meu avô. E a gente saía pela fazenda e montava e olhava e administrava a fazenda montado nesses cavalos. E aquilo me causava espécie, porque chegava lá, não, de montar são aqueles ali, eram ótimos, tá entendendo? E então essa foi uma terceira fase bastante negativa para o cavalo nosso. Em seguida disso, veio aquela fase em que o indivíduo com raízes rurais, bem sucedido no meio urbano, tinha um retorno ao campo. Início da década de 70. E esse queria um cavalo, aí foi a época que eu posso chamar do mangulinismo, porque ele queria um cavalo, a impressão que ele tinha de garoto. Era o pai amarillo. E o garoto sempre acha, sempre tem falhas na dimensão. Né? Uhum. Eu me lembro que há pouco tempo, vou gastar uma fitinha aqui, há pouco tempo um amigo meu se recordando de uma fazenda de um avô que ele passava as férias quando garoto, de 8 anos, assim e tal, e tinha um rio no quintal, um rio no pomar, que era um rio enorme e tal. E com 50 anos ele resolveu pegar os irmãos e irem visitar essa fazenda que eles nunca mais haviam ido lá. Qual não foi a decepção dele quando ele deu um passo e atravessou o rio? E assim ocorria com o cavalo. O indivíduo, a criança ia ao criador, pretendia um cavalo manga larga ou campolino, não importa, e era apresentado a ele um manga larga. Pequeno, mas... O manga larga. Ele disse, não, o manga larga que eu montava na fazenda do titio, não era esse, era um cavalo bem maior e tal. Era apresentado a ele um mangolino ou um campolino, ele, esse manga larga que eu quero. Tá, já ia ele com aquele manga larga e vice-versa. Essa seria então a quarta fase. A quarta fase. Em seguida disso, aí junto com isso, passou a ser vendido o cavalo que tinha também o mapa do Brasil, o Pampa que tinha a marca de sela, que tinha 4 canelas calçadas da mesma altura, a altura do joelho ou acima do joelho, entendeu? Valores da sua menor importância, certo? Então, vem uma fase que eu acho importante, que é quando nós deixamos de selecionar o cavalo, nessas fases todas, nós deixamos de selecionar o cavalo como ele foi selecionado nos primórdios, certo? Única e exclusivamente pela função. Maneira como eu acredito, única e exclusiva para vocês chegar a um melhoramento de um animal equídeo. E nesse momento eu não via o entendimento nas pessoas que pudessem fazer com que a associação, como ela até hoje ainda não fez, dirigiu seleção dessa maneira. Razão pela qual eu aceitei a candidatura na esperança de poder transformar isso. Manter uma seleção única e exclusivamente pela função. Você diria então que nessa época o cavalo que a associação pregava era o cavalo que não estava dentro dos padrões antigamente ditados, era o cavalo que se embelezava pelo exterior, era o mangolino? Sem dúvida, sendo que o último deles, me parece que foi premiado em 1970 na Exposição Nacional Semana do Cavalo em Campos. Seria o Álamo do Barreirinho. Parece que esse foi o último dos mangolinos a ser premiado. Bom, aí você concorreu. E, infelizmente, você não ganhou, e como você disse, felizmente... Não, eu digo felizmente pelo seguinte, porque o meu opositor foi o José Lúcio Rezende,
que é uma pessoa muito equilibrada e conseguiu, naquela época havia um retalhamento muito grande, porque por mais que você queira, as pessoas se empolgam mais do que devem, e ele foi um apaziguador, e numa época que precisava disso, ele teve muita habilidade em fazer isso, teve muito mérito em fazer essa paz. Vamos pular então José Lúcio Rezende na presidência da associação para os dias de hoje. Como está hoje a associação perante você? O que você acha que devemos modificar? Está bom? Não está bom? Enfim, o que você acha hoje da associação? Eu acho que a associação, para o que eu já conheci essa associação, a maneira como eu conheci essa associação, acho que ela teve uma melhora assim, incomensurável. Melhorou assim, sobremaneira. Não obstante, eu achar que ela precisa assumir o cavalo, de fato. Certo? Você acha que ela Porque de direito ela já assumiu, mas de fato não. Certo? Os criadores por si só evoluem e ela não impõe a evolução. Exatamente. Eu acho que basicamente, eu costumo dizer que ela precisa assumir o cavalo historicamente, criar a história desse cavalo, levantar a história desse cavalo, pesquisar a história desse cavalo, porque isso é o começo de tudo. Sem o que você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não saber de onde vai, de onde veio, é difícil você saber para onde vai. Certo? Então nós precisamos ter dados históricos que nos deem subsídios para você prosseguir uma seleção. Perfeito. Certo? E ato contínuo a esse levantamento histórico, a assumir historicamente, ela há de assumir, há de ter que assumir tecnicamente. Unir a técnica ao histórico disso. E aí sim, aí nós vamos ter um cavalo. Aí nós vamos ter um cavalo marchando, viajando, cômodo, resistente, ágil, de bom caráter. Vamos saber como selecionar isso. Porque antigamente, quando você subia o morro e quando você viajava no cavalo, normalmente o criador com feeling, se o cavalo subisse aquela montanha, aquela serra, o que fosse, e chegasse lá em cima com a respiração alterada, e aquilo, apesar do trabalho, do treino, o cavalo continuasse com aquilo, ele saberia que aquele cavalo não era um bom cavalo. Isso era uma questão de sentimento, de feeling. Hoje, você tem meios de avaliar isso técnico-cientificamente, certo? Medindo batimentos cardíacos, pulsação e outras coisas, mas você vai saber que aquele cavalo não alcança aquele treino e eliminá-lo, certo? Quer dizer, então você assumir histórica e tecnicamente o cavalo. Estou dando um exemplo simples aqui, poderia discorrer bastante sobre isso. Deixa eu pegar essa deixa que você me deu. Técnico de registro Mangalaga Machador. Evoluiu, como é hoje? Quando o técnico vem aqui na sua propriedade, ele satisfaz os seus anseios de técnico? Olha, eu só posso fazer elogios aos técnicos da associação, que eu acho esses muito sacrificados. Eu acho que são pessoas que largam o seu lar e vão em viagens aí difíceis, complicadas, encontrando pessoas com temperamentos os mais díspares possíveis, sem saber o que ele está encontrando pela frente. É sempre uma surpresa, não sabe se vai encontrar um apaixonado, um bem-humorado, um mal-humorado, um honesto, um desonesto, e sempre rapazes novos. Eu acho que é muito difícil que ele, sem saber que tipo de pressão ele vai receber ali, ou se não vai receber, tá entendendo? Eu acho muito difícil. Acho que o técnico precisa ter um apoio maior, mais eficaz com relação a isso. E o que iria redundar em benefício técnico, de fato, para o cavalo e para todos nós. E acho também, entendo que o técnico não deveria ficar nessa função por mais de 5 anos.
Estaria desgastado? Não, você pega um rapaz recém-formado, coloca nessa função, ele ali, ele já adquire, eu imagino que 5, de repente você acha que é 3, o outro acha que é 9, não importa, mas tem um período em que ele pudesse adquirir ali experiência para depois funcionar em outras partes do cavalo, em outros segmentos. Talvez como juiz, talvez como consultoria. E caso ele não tivesse adquirido essa experiência, e caso ele não tivesse conseguido essa experiência, ele seria eliminado logo no início da vida dele, em que não causaria maiores prejuízos profissionais para ele. Então, o período de técnico seria um estágio para acesso a novos quadros mais desenvolvidos. Mais desenvolvidos, com funções mais adequadas e que um inexperiente não pode assumir. Então, da minha parte, eu acho que nós cobrimos todos os pontos da fazenda Tabatinga, da linhagem. Eu gostaria de levar você agora e que você nos mostrasse os principais garanhões, as principais matrizes que você tem atualmente na fazenda. É um prazer, é uma satisfação. Nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre. Uma das éguas base do plantel atual da Tabatinga é a Tabatinga Harpa. A Harpa é uma filha do predileto e hoje nós temos um reprodutor que é o Íbero, que é Zíngaro com Harpa, que está iniciando agora as cobrições. Os primeiros produtos dele já nascem agora. Raul, o seu Oswaldo está segurando a harpa. Quanto tempo o seu Oswaldo está com o senhor? 50 anos. Tem mais história da Tabatinga que você? Tem mais anos de casa do que eu. A segunda matriz que estamos apresentando é esta Turdilha Clara. Tulipa é uma filha de Cossaco em Tarantela, que era uma filha de predileto. É uma égua que tem dado bons produtos. E quem está apresentando, Raul? Quem está apresentando é Arnaldo, que trabalha aqui conosco há bastante tempo, desde menino. Essa égua, entre os pontos altos desta égua, o que você destacaria? Eu acho que eu gosto muito do temperamento dela. Esta é a Tabatinga Acreúna. E a sua descendência, Raul? Essa é filha de Zíngaro, numa filha do herdade Jupiá, que é a Amazonas. Ela então é o resultado daquela introdução de sangue de uma das linhagens de fora na Tabatinga? Exatamente. Esse é um dos resultados. E ela vem correspondendo na reprodução? Eu acho que muito satisfatoriamente. Eu sou suspeito, totalmente. Um dos reprodutores que hoje trabalha no plantel da Fazenda Tabatinga é o Visigodo. Visigodo é um filho de Gitana, que é predileto em fanfarra, e Tavacho RB. Ele então é um resultante daquele trabalho de introdução que você destacou, não é, Raul? Exatamente. Foi uma abertura, né? O segundo reprodutor que a Fazenda Tabatinga dispõe na atualidade é esse castanho. Esse é Angico, é filho de Alhambra e Abaíba Cachoeiro. É um cavalo que nós estamos usando agora também, né? Nessa fase de abertura, né? Então este cavalo não tem sangue do Cossaco? Tem sangue. A mãe dele Alhambra é meia-irmã do Cossaco. Então, nesse reprodutor nós encontramos as duas linhas da Tabatinga, o predileto, através da Alhambra, e a castanhola, mãe do Cossaco, a avó desse reprodutor, e a introdução do sangue externo que veio do Abaíba Cachoeiro, filho do reserva com a querência. O terceiro dos garanhões atualmente empregados na fazenda é o Íbero. Íbero é um filho de Harpa, que é também predileto em Leopoldina, e ele é Zíngaro, que é Cossaco em fanfarra. É um cavalo que está agora com 4 anos e vão nascer os primeiros produtos dele agora o mês que vem. Esse seria então o mais jovem reprodutor da fazenda, Raul? Ah, sim, sem dúvida.
O quarto reprodutor que a Fazenda Tabatinga dispõe na atualidade é o Ditador, que é um filho de Flauta e Favacho RB. E o Ditador deixará uma descendência com que características que lhe agradam, Raul? Olha, eu acho que não só ele, como todos os outros, o que nós procuramos aqui é um cavalo bom de sela, com um temperamento bom, um cavalo com bom andamento, com bom temperamento, com uma sela boa, um cavalo que faça um campeio bom, que faça o trabalho da fazenda bom, com resistência e com rusticidade. É isso que nós procuramos. Então vamos mostrar um cavalo da Fazenda Tabatinga equitado para que possamos ilustrar bem este vídeo. Sou Mangalá, machador, aquele que as margens do Ipiranga montava o imperador. Sou Mangalá, machador, em toda a história do Brasil. Tenho fôlego de gato, nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado pra lidar com gado, pra percorrer distâncias. Aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou Mangalá, machador, aquele que as margens do Ipiranga montava o imperador. Sou Mangalá, machador,